O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Querido irmão Dejair. Boa noite, Delfa, tudo bem? Tudo bem, e a gente muito feliz por você estar mais uma vez aqui conosco. É um prazer imenso. O prazer é meu, a alegria é muito grande. E, então, é recíproca, né? Então, vamos, então, também cumprimentar aqueles que nos acompanham nesse momento, ou aqueles que só depois poderão estar conosco. Nós estamos também dando as boas-vindas para todos, e o nosso irmão Dejair, que é de São Paulo, São José do Vale do Rio Preto. Então, ele que vai nos trazer o estudo da noite, e nós estamos muito felizes. E pedimos, então, para nos acompanhar nesses momentos, vamos fazer a nossa prece, e todos unidos em pensamento. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para aprender um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. E pedimos à nossa mentora, Zilda Gama, aos bons espíritos, que auxiliem, inspirem o nosso querido irmão Dejair, que trouxe o estudo da noite, que vai nos trazer essa aprendizagem, e que nós possamos estar preparados espiritualmente, compreendendo a importância desse estudo, para que coloquemos em prática na nossa vida. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, e que todos os nossos irmãos desse planeta estejam onde estiverem e como estiverem, que possam estar elevando o pensamento, pedindo sempre a misericórdia desse Deus de bondade e de amor. E pedimos, Senhor, que nos abençoe mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, Delfa. Obrigado à entidade Zilda Gama, ao Centro Espírita, ao Joano, nosso amigo, aquele abraço. Obrigado pelo convite. É sempre uma grande alegria podermos estar juntos novamente e fazermos aí algumas reflexões em torno da doutrina espírita. Muito boa noite a todos aqueles que estão conosco.
Que Deus nos abençoe. Nós temos uma informação no começo do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que se chama Lei Divina ou Natural. Nós temos uma informação que diz assim: a lei natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe diz o que ele deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. E ali mesmo na sequência ainda vamos ler: a lei natural, ou a lei de Deus, é de todos os tempos e de todos os lugares. Ela é eterna e imutável, como é o próprio Deus. A mim me parece que nós não temos nenhuma dificuldade em compreender esses conceitos, essas afirmações. No entanto, nós podemos fazer em torno delas algumas reflexões. É verdade que em todos os tempos, e o Espiritismo nos orienta quanto a isso, Deus tem enviado à Terra missionários, profetas, com a incumbência de revelar as suas leis à humanidade. Mas nós vamos verificar que, em todos os casos, em todos os tempos, a maioria esmagadora desses missionários definitivamente não era composta por espíritos puros, espíritos perfeitos, topo de escala, mais alto grau. Porque dessa natureza, segundo estamos informados pelo Espiritismo, só tivemos aqui conosco um, que foi Jesus. Então, todos aqueles reveladores, no lugar em que estiveram, no momento em que falaram, primeiro, viram-se limitados pelas suas próprias imperfeições. Eles próprios não tinham um conhecimento pleno da verdade. Não eram unos com Deus, como é o Espírito puro, perfeito. Não tinham o pensamento divino, por assim dizer. E também há um outro complicador que sempre existiu e que ainda existe e que certamente ainda persistirá por um bom tempo, no tocante à compreensão, absorção, digamos assim, a assimilação dos ensinamentos que são trazidos para a humanidade pela própria limitação do homem encarnado na Terra. O modo como a humanidade recebe, assimila, compreende e, consequentemente, a intensidade e a qualidade de resposta que essa mesma humanidade oferece a essa mensagem. Com relação à primeira parte, essa questão da limitação dos próprios pregadores, nós aqui no Ocidente temos um exemplo bem próximo, bem conhecido, eu diria. Nós estamos mais familiarizados aqui com a chamada tradição judaico-cristã, como as pessoas gostam de chamar, e, por conseguinte, com a Bíblia. Os espíritas talvez nem tanto, mas os demais sim. A revelação de Moisés, por exemplo, que está lá no Velho Testamento para os cristãos, porque nós sabemos, claro, que a Bíblia dos cristãos tem duas partes, o Velho Testamento e o Novo. A Bíblia hebraica se compunha apenas daquele conteúdo que hoje os cristãos chamam de Velho Testamento. E ali, todos sabemos, nos 5 primeiros livros está a chamada Lei de Moisés. E Moisés, conforme o próprio Kardec nos assevera, no primeiro capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec divide, como todos vamos nos lembrar, as revelações divinas para a humanidade, em todas as épocas, em três grandes partes, vamos dizer assim.
A primeira grande revelação, ele centraliza, ele situa em Moisés. A segunda em Jesus. E a terceira, como sabemos, no Espiritismo. A revelação de Moisés é um exemplo claro disso que a gente está falando. Moisés não era definitivamente um espírito do mais alto grau, um espírito puro, um espírito perfeito. Então nós vamos encontrar ali, naquela tradição, em todo aquele conteúdo que está encerrado nos primeiros 5 livros do Velho Testamento, que é a chamada Lei de Moisés. Esses 5 primeiros livros são pela ordem: o livro do Gênesis, depois a gente tem o livro do Êxodo, depois o terceiro livro é o Levítico, o quarto é Números e o quinto é Deuteronômio. Isso é o que compõe a chamada Lei de Moisés. Certamente não é estranho a nenhum de nós, especialmente os espíritas que estão afeitos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes nós nos deparamos com aquelas inserções de textos bíblicos que o Kardec coloca ali, em quase todos os capítulos, se não em todos, e muitas vezes vamos encontrar o próprio Jesus referindo-se à lei. Ou vamos encontrar referências outras, ainda que não seja ele próprio, à lei. Por exemplo, em Mateus 22, você encontra lá aquela passagem que o doutor da lei, por que era doutor da lei? Porque era um conhecedor profundo da lei de Moisés, que era o que vigorava ali, naquela sociedade. Então a gente vai encontrar ali, por exemplo, só lembrando como ilustração, um desses elementos, perguntando a ele: mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o grande mandamento da lei? Que lei? É óbvio, ele está falando da lei de Moisés. E Jesus, dentro da sua sabedoria máxima, o espírito puro, perfeito, pensamento divino, esses espíritos são detentores da verdade plena. Ele sabia, obviamente, se situar dentro do campo daqueles que argumentavam ou que contra-argumentavam, para com eles discutir e dentro do campo deles mesmos ministrar o ensinamento que ele queria. Então ali nós vamos encontrar a resposta que ele dá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, de todo o teu poder. E eu vou lhe dar logo o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só ilustrando, aí a gente vai pegar um exemplo de como ele conseguia, em todos os momentos, trabalhar, situar-se para ministrar os seus ensinamentos, trazer a sua mensagem dentro do campo de entendimento daqueles com quem ele dialogava. Porque ali, naquele meio, ele só conseguiria ser ouvido se fosse assim. Aí, o que ele fez nesse momento? Ele citou o livro do Deuteronômio, que é o 5º livro da Lei de Moisés, no capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu espírito, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse era tido entre eles como o maior mandamento. Os judeus eram obrigados pela lei de Moisés. Deus havia determinado assim, né? A gente sabe que tudo na Bíblia é Deus que falou. Os judeus tinham que dizer isso no mínimo 2 vezes por dia, ao se levantar e ao se deitar. Amarás o Senhor teu Deus. E o que é que Jesus faz num momento como este? Ele aproveita para lembrar algo que era muito esquecido por eles, que estava lá na lei, estava lá no Levítico, no capítulo 19, ali por perto, onde você vai ler assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O conceito de próximo era algo muito confuso, talvez muito pouco compreendido por eles. Para um judeu daquele tipo ali, o próximo seria, quando muito, outro judeu, e de preferência da mesma família, do mesmo grupo social, etc. E ele vai ministrar um ensinamento sublime nesse momento. Eu vou lhe dar um outro que é semelhante a este. Porque você não pode amar a Deus sem amar o próximo.
É egoísmo, é falsidade, é hipocrisia você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. Mas voltando àquela reflexão, então. Moisés é um exemplo que se viu, é um exemplo desse tipo de profeta, embora ele seja mencionado por Kardec como o portador da primeira das grandes revelações. Dentro da lei de Moisés nós vamos encontrar inúmeras impropriedades. Há elementos de verdade eterna na lei de Moisés? Há elementos de verdade eterna, verdades divinas, como, por exemplo, a revelação do Deus único. Isso era verdade, então, e sempre será. Os princípios de justiça que estão exarados no Decálogo eram válidos ali e serão válidos, continuam válidos. No entanto, nós vamos ver, qualquer um que se dispuser a estudar esses 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são a lei de Moisés, vai perceber que dentro daquelas 613, como dizem os estudiosos, regrinhas comportamentais que estão ali, a maior parte daquilo que está lá hoje não seria mais aplicável. Eram coisas contextuais, eram coisas transitórias, regras disciplinares, normas de higiene, coisas que eram muito boas naquele contexto, ajustáveis, então, úteis, provavelmente, mas que hoje não teriam a mínima condição de serem aplicadas. Então, Moisés é um exemplo disso, um revelador que tinha determinadas inserções de verdade e muitas informações que eram ou dele mesmo, de coisa pessoal dele, que ele precisava para disciplinar o povo, para controlar, para manter ali a ordem, enfim, que aquele povo era indisciplinado. Imagina aquele povo andando pelo deserto, em acampamentos, era complicado. Então, ele se viu dentro dessa dificuldade. E ele dava como vindas de Deus, todas elas, porque é óbvio, para dar mais autoridade às suas próprias palavras e poder ele próprio exercer essa autoridade. Agora, de todos os reveladores que nós recebemos, como eu disse no início, aqui na Terra, só um foi do mais alto grau, um espírito puro, perfeito, esse sim, verdade plena, pensamento divino, que foi Jesus. Agora, essa é uma questão própria, inerente ao modo como as informações são transmitidas para a humanidade. Agora, o que nos importa mais dentro desse tema que eu propus é analisar as desigualdades humanas. Primeiro, a dificuldade própria de cada época, é óbvio, né? Mas sempre existente, numa proporção ou noutra, para que a humanidade receba, compreenda, assimile, aceite e, consequentemente, ofereça uma resposta de boa qualidade a essas pregações. Sempre foi assim, e sempre foi de ordem inteiramente diferente. Nós temos compreensões diferentes, temos princípios morais diferentes. As pessoas, todas as pessoas encarnadas na Terra, que a gente pode hoje considerar um universo aí acima de 8 bilhões de pessoas, a população da Terra. Você não vai encontrar 2 pessoas iguais. E eu falo sobre todos os aspectos. É claro que sobre o aspecto físico isso pode até acontecer. Tem aí gêmeos perfeitamente iguais, mas não se trata disso. Trata-se de analisar sobre qualquer aspecto moral. Moral no sentido que era usada a palavra na época do Kardec, que a palavra era muitas vezes utilizada, o sentido dominante dela era o que não é da matéria, o que é da alma. Ali eram princípios morais. Inclui, portanto, a inteligência. Em alguns momentos, o Kardec usa a palavra moral no sentido mais restrito, para tratar de princípios éticos, etc. Mas, de um modo geral, a palavra é empregada como algo referente ao que é da alma, em contraposição ao que é da matéria. Então, a gente vai perceber que, sob esse aspecto, qualquer que seja o aspecto que você analise, as pessoas não são iguais. Nós não somos iguais. E talvez seja melhor dizer, nós não estamos iguais. Porque isso comporta, obviamente, algumas reflexões. A doutrina espírita nos faculta a possibilidade de compreender bem essa questão. E é por isso também, e reside nisso,
com toda certeza, um dos principais aspectos consoladores que o Espiritismo traz, que é o seu conteúdo esclarecedor para que o homem consiga se situar dentro da sua realidade terrena, compreender as razões pelas quais as coisas se passam desta ou daquela maneira, compreender por que as coisas se passam com ele de uma forma, com o seu irmão de outra, com o seu pai de outra, com o vizinho de outra. Ele vai conseguir compreender por que o filho dele tem um problema e o do vizinho não tem. Ele vai compreender por que ele sofre tal problema e o outro não sofre. Por que ele tem tal doença e o outro não tem, e vice-versa. Nós vamos compreender, vamos partir do princípio de que, do ponto de vista do homem perante Deus, e isso está muito bem colocado dentro do capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 9, exatamente para tratar disso, lei de igualdade. Lei de igualdade. E ali a gente tem um começo de esclarecimento que vai conseguir situar o homem adequadamente, fazê-lo compreender bastante bem a sua realidade aqui na Terra e, consequentemente, oferecer meios, oferecer mecanismos de compreensão mais razoáveis, para que a pessoa, repetindo, possa se situar adequadamente diante das dificuldades da vida. Então, mas vamos começar ali. Capítulo 9, Lei de Igualdade. Ali ele começa com um subtítulo chamado Igualdade Natural. Igualdade natural. Isso tem um significado, a gente vai ver logo em seguida. Só tem uma pergunta ali. Uma pergunta. É a número 803. E eu diria, para começar um estudo, para tratar desse tema, essa pergunta tinha que ser dessa forma, ela não podia ser outra, a meu ver. O que o Kardec pergunta ali? Diante de Deus, todos os homens são iguais? Então vejamos bem. Primeiro, a formulação da pergunta. O enunciado dela. Ele usa a palavra homem. E nós, obviamente, nós espíritas, vamos nos recordar que na ciência espírita, muitas palavras dentro da ciência espírita têm um significado próprio, fora o significado usual da palavra. É o caso da palavra homem. Homem, dentro da ciência espírita, sempre vai significar, toda vez que a gente lê isso em Kardec, vai significar o espírito encarnado. Essa personalidade de agora, essa que está aqui, essa que vai morrer daqui a pouco e nunca mais vai voltar. Explico. Este homem que está aqui, o Dejair, por exemplo, a Delfa, o Joano, nunca mais vai voltar. O espírito vai voltar, mas será outro homem. É preciso entender o conceito. O homem é essa personalidade. A persona, essa personalidade de agora, esse personagem. Esse vai morrer e nunca mais vai voltar. Então, a pergunta do Kardec começa assim. Todos os homens são iguais diante de Deus? Ele está começando uma análise a partir daquilo que ele vê diante de si. A partir daquilo que está aqui, diante dos seus olhos. E é óbvio, sem ler a resposta, e mesmo que a gente não se lembre dela, a própria razão, o bom senso, está a nos dizer que essa resposta só pode ser uma. Sim. Vírgula. Porque isso comporta algumas explicações. Sim, vírgula. Deus fez as suas leis para todos, diante dele, todos são iguais. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso, dizeis uma verdade mais completa e mais geral do que pensais. Os espíritos se limitaram a uma resposta curta. Sim, Deus fez as suas leis para todos, o sol brilha para todos, etc, etc. Ok,
Allan Kardec acrescenta, vocês irão ver ali, se consultarem a resposta, ele vai acrescentar ali uma rápida explicação. Um complementozinho, como era de hábito dele, e em muitas questões ele faz isso. Um complemento, um raciocínio adicional, digamos assim. Ele vai dizer, Deus fez as suas leis para todos, e isso ele vai justificar dizendo assim, todos nascem com a mesma fragilidade. É de se lembrar que a gente está falando do homem. Vamos lembrar disso, hein? O homem. Isso é uma grande verdade, é óbvio. Qualquer um aqui sabe que uma criança que nasce aqui no Brasil, na China, na África, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, ela é frágil, é daquela mesma maneira. Você nunca vai ver uma criança nascendo, chutando uma bola, dando um soco em alguém. A criança nasce com a mesma fragilidade, todas. É igual para todos. Ele vai falar também, todos sentem as mesmas dores. E é também outra coisa óbvia, né? Se eu espetar meu braço, vai doer. Se você espetar o seu, também vai. Se queimar, dói. Se botar na tomada, leva choque. É igual para todos. O corpo do rico se destrói, do pobre também. Essas explicações ele vai dar ali. São coisas da lei natural em relação ao homem. Não tem privilégio, ninguém é diferente. E ele conclui dizendo assim, Deus não deu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E pronto, fecha, acabou esse primeiro subtítulo, chamado Igualdade Natural. Mas Allan Kardec, obviamente, um indivíduo inteligente, observador, perspicaz, e nem precisava ser para fazer a pergunta que ele ia fazer logo em seguida, porque, é claro, ele tem diante de si a realidade que ele vê, a humanidade, as pessoas com quem ele convive. Um professor, por exemplo, vê isso todos os dias. As pessoas são diferentes. Poxa, um professor, ao terminar uma aula, vamos pegar um exemplo de um professor ao concluir uma aula. Aproxima-se dele um aluno aqui e diz, então, professor, o senhor quis dizer isso, 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 isso. O professor olha para ele e fala assim, onde é que essa criatura estava? Que eu não falei nada disso. Aí aproxima-se um outro, do outro lado. Professor, então é assim, assim, assim. O professor, perfeitamente, foi isso que eu disse. Ora, os dois assistiram a mesma aula, os dois ouviram a mesma coisa. Mas as pessoas não são iguais. A capacidade não é igual. Kardec conhecia muito bem a natureza humana. Ele era um pedagogo, acostumado a lidar, especialmente com crianças. Mas conhecia o ser humano de um modo geral, era um filósofo. Ora, então ele tinha que passar para o segundo assunto necessariamente, não tinha como. Ora, vocês estão dizendo que todo mundo é igual, mas tudo que eu vejo nos homens com quem eu convivo, na humanidade que está aí, são desigualdades, são disparidades, uma diversidade que não acaba mais. Então era preciso seguir adiante, explorar um pouco mais. E é o que ele faz. Ele vai construir o segundo subtítulo desse capítulo, chamado então Diversidade de Aptidões. E é onde ele começa com a 804. Que é a segunda pergunta do capítulo. Né? Por que Deus não deu a todos os homens as mesmas aptidões? Porque era uma coisa óbvia, vocês estão dizendo que todo mundo é igual, mas o que eu vejo aí não me diz isso. Claro, no primeiro item tratava-se de igualdade natural, falava-se do corpo. Mas agora, para aprofundar esse conceito, para encontrar respostas para isso, era absolutamente necessário abandonar o conceito de homem e recorrer ao conceito de alma, espírito. Do contrário, não se chega a nenhuma conclusão. É o que dirão, então, os espíritos ao responder a essa pergunta. Vão abandonar o conceito. Ele começa perguntando homens, por que Deus não deu a todos os homens as mesmas aptidões? Que era o que ele via. Mas os homens são diferentes.
Tem capacitações diferentes, perfis inteiramente diferentes do ponto de vista moral. É aí que os espíritos vão estabelecer, a partir dessa questão 804, dois princípios fundamentais que explicam as desigualdades flagrantes, que é isso que a gente tem diante dos olhos aí. O que é que eles vão dizer? Primeiro, o primeiro fator que estabelece desigualdades entre os homens, e aí é preciso, talvez, dizer entre os espíritos, é o fator tempo, grau de experiência. E aí é que entramos, então, de forma mais decisiva no conceito de espírito, conceito de alma. Lá atrás, no primeiro capítulo da segunda parte, esse assunto já havia sido tratado. Então, isso já dava esse subsídio aqui que os espíritos vão usar nessa questão 804. Lá atrás, no primeiro capítulo da segunda parte, a segunda parte do Livro dos Espíritos, todos vão se recordar, se chama Mundo dos Espíritos. É a maior de todas, tem mais de 500, é a maior das 4 partes, né? Tem mais de 500 perguntas e respostas, ou itens, né? Porque nem todos são perguntas e respostas. Ali, o primeiro capítulo se chama Dos Espíritos, primeiro capítulo. E ali que a gente vai encontrar uma enormidade de informações, como a escala espírita, progressão, uma série de coisas importantíssimas para estudo, né? Dentro do subtítulo da progressão dos espíritos, ali a gente vai encontrar a pergunta se Deus cria todos os espíritos iguais. Deus tem criado em toda a eternidade. Ali tem uma série de informações. Deus tem criado em toda a eternidade. As almas têm tempos de vida inteiramente diferentes entre si. Então você vai ter almas aqui na Terra, espíritos encarnados. A alma é um nome, é uma maneira de chamar espírito encarnado, né? Alma. Kardec usou muitas vezes indistintamente um termo pelo outro, alma ou espírito, como sinônimo, mas tecnicamente ele definiu a alma como o espírito encarnado. Espírito com E maiúsculo ele vai definir como alma mais perispírito. Enfim, tem essas coisas técnicas, mas no geral alma e espírito ele usa muitas vezes como sinônimos. E nós vamos usar assim também. Então ele vai dizer, olha, na criação todos são criados simples e ignorantes. Então as almas, os espíritos, têm todos o mesmo ponto de partida. Em que condições os espíritos são criados? Simples e ignorantes. Simples, eu repito sempre, é bom a gente compreender bem esse conceito. Embora, como o próprio nome diz, seja bastante simples. Simples é um conceito de ordem moral. Simples, nesse caso, quer dizer nem bom, nem mal. Não tem qualidade. Deus não cria espírito bom, mas também não cria espírito mal. Cria-os simples. Simples quer dizer isso. Ignorante. Nenhum conhecimento. Estaca zero. Zero. Sabe nada. Então, esse é o ponto de partida para todos os espíritos, indistintamente. Só que Deus tem criado ao longo de toda a eternidade. Então, há espíritos muito antigos que há muitos milhões de anos já alcançaram a condição de espírito puro, de espírito perfeito, um Jesus, por exemplo, mas todos tiveram esse ponto de partida, num momento ou no outro. A diferença está exatamente nisso, no momento, no tempo, porque Deus cria ao longo do tempo. Então, aqui na Terra, vamos pegar o nosso universo aqui. Vamos imaginar, tem mais, mas vamos supor que sejam 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas encarnadas. Nós compomos, então, um grupo, aqui na Terra, que a gente poderia chamar de um grupo único, que a gente poderia denominar como espíritos imperfeitos. Terceira ordem. Terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Se houver algum outro, aqui será exceção, não será a regra. Por que eu digo isso? Porque a Terra é classificada como um mundo de provas e expiações. Então, expiação
tecnicamente falando, todo mundo sabe disso, é o tipo de sofrimento moral ou físico que é a consequência natural do mal praticado. Então, expiação e provas. Para estar em expiação, é preciso que o indivíduo tenha feito o mal. E aí é preciso lembrar, então, o conceito de espírito de segunda ordem. As duas qualificações básicas que o Kardec dá quando ele estuda a escala espírita. Espírito de segunda ordem, que ele denominou de espírito bom. E bom, lembrando sempre, não é adjetivo, não é uma criatura boa, gente boa, porque isso todos nós somos. Modéstia à parte. Não, espírito bom é nome da ordem. E ele tem qualificações extremamente interessantes. As duas principais são essas. Predomínio do espírito sobre a matéria e desejo do bem. O que significa desejo do bem? Significa que dentro desses espíritos só há espaço para o bem. Eles sequer pensam no mal, quanto mais praticá-lo. Então, se houver um espírito de segunda ordem encarnado aqui, não vai ser por necessidade, por expiação. Vai ser mais porque por uma escolha dele, por algum tipo de prova que ele acha útil para o seu crescimento, alguma missão especial, enfim, seja lá a razão que for. Mas será antes exceção do que regra. Então, eu dizia, nós compomos aqui na Terra um grupo único, porém muito heterogêneo. Vamos imaginar, ver se eu consigo fazer com a mão aqui, ó, um limite superior e um limite inferior, tá? Imagina no limite superior aqueles espíritos que estão já quase despojados de todas as imperfeições, de todas as paixões, próximos talvez da segunda ordem. E lá no limite inferior, aquele mais maldoso, mais atrasado. E no meio, inúmeras gradações, uma variedade infinita. Porque cada um se encontra no seu momento, naquela situação que construiu até agora, ao longo de não sei quantas encarnações cada um teve. E o que é que determina todas essas desigualdades? Eu dizia no começo, tempo. Primeira coisa, tempo. Quando o espírito foi criado? Há 500 milhões de anos? Então, ele tem uma experiência de não sei quantas mil reencarnações. Pois é. O outro foi criado há 100 milhões, é mais novo, tem menos encarnações. Em tese, aquele que viveu mais, tem um grau maior de experiência, está mais adiantado, em tese. Pode acontecer, obviamente, que um espírito criado depois, com um número menor de encarnações, acelere mais o seu processo de crescimento, pelo seu empenho, pelo seu esforço, pelo o modo como combate as imperfeições, a maneira como aproveita bem as reencarnações, e ele consiga ir se despojando mais rapidamente das imperfeições. Então, pode acontecer, assim, pode acontecer que um espírito desse esteja mais adiantado do que um espírito mais antigo. Então, são dois fatores que determinam as desigualdades que nós observamos aqui, hoje, diante de nós. Primeiro é tempo. Quantas mil encarnações você já teve? Como você conduziu essas encarnações? Quantas pessoas você matou? Quanto de mal você fez? Quanto de bem você fez? Quanto de esforço você empreendeu para se despojar da inveja, do egoísmo, do ódio, da raiva, enfim, de tudo isso? Isso determina como você está hoje. Isso determina como você está hoje. Então, dois fatores. Primeiro, o tempo. Segundo, o empenho, a vontade. Vontade é o segundo fator. Que isso faz que o espírito ande no sentido de progredir moralmente mais rapidamente ou menos rapidamente. Você vai encontrar isso na questão 117, se a memória não me falhar, dentro do tópico, do subtítulo da progressão dos espíritos. Você vai ver isso lá. Kardec pergunta se depende do espírito acelerar ou retardar o seu processo de avanço, de crescimento moral. Então, depende, claro,
Se nós nos esforçamos mais, nós nos despojamos mais rapidamente das imperfeições, nos livramos mais rapidamente das paixões, especialmente daquelas mais intensas, daquelas que nos aproximam mais da bestialidade, vamos dizer assim, e, por consequência, nos aproximamos mais da segunda ordem, da felicidade, vamos dizer assim. Porque há uma regra geral que o Espiritismo nos dá, que é assim: a felicidade plena está diretamente ligada à perfeição. Então, a regra que é? Quanto mais imperfeições, mais infelicidade. Quanto menos imperfeições, menos infelicidade, mais felicidade. Essa é a regra. Então, é do nosso maior interesse, a partir do momento em que nós compreendemos isso bem, da forma como o Espiritismo nos apresenta essa proposta, é do nosso maior interesse nos aplicarmos no sentido de melhorar o nosso mundo interior, o mundo dos sentimentos. Porque esse fator é o fator determinante para que possamos dar um salto para a segunda ordem e reencarnar futuramente naqueles mundos chamados felizes, não mais no mundo de provas e expiações, né? Então, chegamos a essa conclusão. Deus não cria desigualdades, mas permite que os desiguais convivam. Isso é muito interessante. Nós vamos encontrar isso também na resposta dada à questão 804. Deus não cria desigualdades, mas permite que os desiguais convivam. Porque dessa convivência, a tendência, a proposta divina é que resulte disso uma coisa boa. É assim, uma sociedade que vai se completar, em primeiro lugar, até mesmo do ponto de vista material. As aptidões são diferentes, o que um não faz, o outro faz, uma sociedade que vai se completar. Agora, também há a questão do sentimento que deve unir os homens. Então, qual que é a proposta divina nesse sentido? Ao ver a dor do outro, a tendência é que isso me faça brotar em mim a compaixão, a piedade. E vice-versa. O outro, ao ver o meu sofrimento, a minha dor, que ele sinta solidariedade, que ele sinta compaixão. E isso faça imperar entre as pessoas a lei de caridade que deve unir a todos. Então, a proposta divina, ao reunir pessoas dos mais diferentes tipos, também é essa. Possibilita não apenas que cada um possa crescer ao se ver num meio apropriado ao seu desenvolvimento, enfrentando as provas que são mais adequadas a si próprio, a cada um, porque cada um se vê diante de uma dificuldade diferente, e também o despertar do sentimento, para que as pessoas possam ter uma convivência produtiva, harmoniosa, possam se deixar envolver pelo amor. Esses dias eu estava vendo o livro O que é o Espiritismo, e eu sempre faço uma referência elogiosa a esse livro, sempre enalteço a importância dele e dos outros produzidos por Allan Kardec, que há um outro livro também que é relativamente fino, talvez na mesma proporção do que é o Espiritismo, ou talvez um pouquinho menor, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão, que é um outro livro muito bom. Por que eu falo isso? Falo também dos outros, eu falo da importância de todos, evidentemente, claro que todos têm a sua importância, mas esses livros, eles têm determinados princípios, né, do Espiritismo, apresentados de uma maneira resumida e de uma maneira mais simples, que mesmo aquele que vem estudando o Espiritismo há mais tempo, mesmo aquele que já há vários anos se dedica a isso, que já estudou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, todas aquelas obras maiores, digamos assim, maiores eu falo em termos de volume, né? A gente tem essas 5, as que são tidas como as 5 mais conhecidas, aí, talvez como as 5 principais, muitos consideram assim,
o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese, os Milagres das Predições. Tem os 12 volumes da revista, tem uma porção de obras aí paralelas, né, em meio a tudo isso. Mas esses dois eu sempre destaco. Esses dias eu dizia, eu estava lendo o que é o Espiritismo, e eu me deparei com o modo como ele apresenta essa questão das almas serem criadas simples e ignorantes, ali, naquele livro. É de uma maneira que qualquer pessoa que leia aquilo vai entender. Por isso que é bom. Se a gente for perguntado, às vezes a pessoa chega ao centro espírita, ou alguém se aproxima de nós, sabendo que a gente é espírita, enfim. Eu queria ler algo sobre o espiritismo, não conheço nada, por onde eu começo, né? E eu não tenho dúvida, eu recomendaria o que é o espiritismo, que, aliás, foi o próprio Kardec que recomendou. Então, acho que todos vão se lembrar, lá no capítulo do método, na primeira parte do livro dos Médiuns, ele fala, começar por ali, depois ler o livro dos Espíritos, depois ler o livro dos Médiuns, depois, claro, foram surgindo outros livros, como o Evangelho e tal, mas começar por ali. E eu estava dizendo, então, o seguinte, o exemplo que eu achei lá, na terceira parte, esse livro tem 3 capítulos, esse livro, que é o Espiritismo. O terceiro capítulo é Respostas da Doutrina Espírita a Alguns Problemas. É algo assim, o nome do capítulo. E lá dentro, tem essa questão formulada de uma forma muito interessante, muito didática, mas muito didática mesmo. Porque o Kardec, em alguns momentos desse livro, ele utiliza o método de diálogo, como ele faz no primeiro capítulo, né? Pequena Conferência Espírita, mas em outras partes, durante alguns momentos ali, ele utiliza o método de perguntas e respostas também, que é um método didático muito agradável, muito bom também, né? E ali, então, ele coloca uma pergunta assim: o homem já nasce bom ou mal? Olha só a questão, como ela é apresentada. O homem já nasce bom ou mal? Então, aí vem a resposta, que é lógico, ele próprio formula a pergunta para ele próprio colocar uma resposta de uma forma didática, né? Então, ele vai dizer assim: é preciso fazer uma distinção entre homem e alma. Olha só como ele começa a resposta. Porque ele coloca uma pergunta de propósito ali, né? O homem já nasce bom ou mal? O homem. Vamos lembrar aquele conceito do início? O homem, o que é? É essa pessoa de agora aqui. O Dejair, a Delfa, o Joana, a Ana Cláudia, o pessoal que está com a Magda, o Domingo. Esse é o homem. Já nasce bom ou mal? Então, Kardec fala, é preciso fazer uma distinção entre homem e alma. As almas são criadas em determinado momento, no tempo, durante a eternidade, Deus vem criando ao longo de todo o tempo. Cada alma tem o seu momento de criação e o ponto de partida de todas elas é igual, não muda nada para todas. Critério de absoluta, de rigorosa justiça, simples e ignorante. Esse é o ponto de partida de todas as almas. E a partir dali, elas desenvolverão uma sequência enorme de reencarnações, de experiências, etc., etc., através das quais elas irão adquirindo experiência, desenvolvendo inteligência, etc., etc., etc. Agora, o homem, que foi a pergunta, já nasce bom ou mal? O homem nasce bom ou mal conforme o espírito que esteja encarnado nele. Olha que coisa interessante, como ele constrói isso de uma forma bem didática. Porque essa pessoa que está aqui agora, essa criança que está nascendo aí na tua casa, esse seu neto, essa sua filhinha, essa criança aí é um espírito que está retornando, que nós não sabemos qual o grau de desenvolvimento desse espírito. O que ele já desenvolveu de habilidades, de aptidões, de desenvolvimento moral, se é bom, se tem qualidades morais boas, né? E acerca disso, eu me lembro agora também, tem uma outra perguntinha, não vou lembrar o número, no Livro dos Espíritos ainda, que confirma, quando ele está falando sobre a questão da hereditariedade,
Acho que é no capítulo da pluralidade das existências, ou num outro mais adiante, eu não lembro agora. Ah, não, retorno à vida corporal. Capítulo Retorno à vida corporal. Não lembro o número dele. Essa pergunta está lá, em que ele fala assim: de onde vem para o homem as qualidades morais boas ou más? Veja que é muito parecido. Estava lá no Livro dos Espíritos. De onde vem para o homem as qualidades boas ou más? Qualidades morais boas ou más? E a resposta que está lá, todo mundo sabe. São as do Espírito que está encarnado nele. É óbvio. Nem podia ser outra. Então, esse tipo de compreensão, para a gente não alongar demais, o Espiritismo nos proporciona. Faz a pessoa se situar adequadamente. A partir do momento que a pessoa estuda a doutrina espírita, compreende essa filosofia, os seus princípios, ela vai passar a olhar de uma outra forma para a sua realidade de vida na Terra. Ela vai entender por que ela está dessa forma. Por que com ela as coisas são assim. Porque, veja bem, se não for essa explicação espírita, você vai se ver diante de um problema dificílimo. Aliás, o Kardec sempre falava, olha, o Espiritismo não veio para aquele que está satisfeito com a sua crença, ou até mesmo com a sua falta de crença. Esses, deixemos-nos em paz. O Espiritismo veio para aquele que quer algo mais. Então, veja bem, o que eu costumo dizer sempre, se a pessoa está satisfeita, se ela não faz questão de nenhum esclarecimento adicional, se ela aceita tudo isso que a religião ensina para ela de uma forma tranquila, aquilo que a gente chama de fé cega, se ela é feliz dentro disso, ótimo, tudo certo, nenhum problema. Se é aquela pessoa que fala assim, olha, você pergunta, mas como é que você explica você ter essa doença, o outro não ter, as desigualdades, a criança é mais inteligente que a outra, uma nasce com um defeito físico, isso é a vontade de Deus. Isso são mistérios de Deus. Olha, se a pessoa está satisfeita com isso, se ela consegue viver com isso e é feliz assim, como dizia Kardec, deixemo-la em paz. Então, aquele que quer algo mais, aquele que não consegue compreender essa realidade, aquele que analisa tudo que vê à sua volta e que quer respostas mais amplas, mais satisfatórias, não se satisfaz mais com coisas, é a vontade de Deus, isso são mistérios de Deus, Deus quis assim, o Espiritismo está aí para que ela possa procurar respostas. Então, eu dizia, esse é um dos mais fortes aspectos consoladores que o Espiritismo carrega em si. Propiciar a cada pessoa, aquela pessoa que quer algo mais, aquela que está inconformada, aquela que às vezes está até revoltada com a vida, aquela que não consegue compreender as razões do sofrimento, da dor, etc, etc. Ora, ela vai ter, nas explicações espíritas, elementos suficientes para entender que a realidade que ela vive hoje se deve a ela própria. Não é vontade de Deus. Porque esse negócio de vontade de Deus seria o caso de perguntar, mas por que para mim ele quer tanto sofrimento e para o outro não? Aí a gente esbarraria em vários outros conceitos, né? Deus é bom, então não seria bom. Deus é justo, mas então não seria justo. Enfim, aí ficaria muito difícil compreender. O princípio ofertado pela religião tradicional é aquele que diz que cada alma, cada espírito, obviamente, cada alma dentro da conceituação espírita, cada alma é criada no nascimento de cada criança. Portanto, ela não tem passado nenhum. Aí, a partir desta perspectiva, se você quiser encontrar respostas para todas essas indagações, vai ser perda de tempo mesmo. Não vai encontrar. A pessoa vai conseguir ser feliz se ela se situar bem, como eu já disse, de uma forma conformada, passiva, fé cega, aquela pessoa, não, isso é vontade de Deus, eu aceito, tranquilo, sem problema, tudo certo, nenhum problema. Nós não estamos aqui para mexer com a fé de ninguém, para converter ninguém, não é nosso propósito. Os centros espíritas estão com as portas abertas,
A doutrina espírita está aí à disposição, os livros estão à venda em qualquer livraria, basta procurar. Só não encontra aquele que não quiser. Portanto, para concluir a nossa reflexão da noite de hoje, sobre essa questão da igualdade, o capítulo é mais extenso, é óbvio, eu só me detive nas duas primeiras questões, que são, a meu ver, as mais importantes. É lógico que ele vai entrar depois em conceituações várias, sobre desigualdades de riqueza, mas tudo está ligado a isso que a gente falou. Desigualdade de riquezas, igualdade de direitos entre homem e mulher, um assunto muito bem abordado ali. Enfim, tem uma série de abordagens ali das mais interessantes. Mas é tudo uma derivação daquilo que é a perspectiva espírita em relação à vida. A partir dessa compreensão, a tendência é que a nossa fé se fortaleça, porque, como diz o próprio Kardec, ela passa a entrar no campo da fé raciocinada, uma fé sólida. É aquele que aceita, que acredita, porque compreendeu. Não é aquela coisa de dizer assim, você tem que crer nisso porque a igreja diz que é assim. Você tem que crer nisso porque a Bíblia diz isso. Não é isso. A fé proporcionada pela doutrina espírita é aquela que se fundamenta na razão, no raciocínio. E isso consolida, realmente. Isso fortifica. Isso torna a fé de cada um muito mais sólida e, a partir disso, obviamente, muito mais proveitosa. Então, meus amigos, muito obrigado a todos pela atenção. Que Deus nos abençoe sempre e um grande abraço. Querido irmão Dejair, que maravilha! Quantos esclarecimentos importantíssimos você trouxe para nós, porque realmente a doutrina é isso, é trazer o raciocínio, a reflexão. Não é porque alguém impôs e nós vamos acreditar. Então, você colocou os pontos essenciais nessa lei de igualdade. Nós agradecemos, ficamos muito felizes. Eu que agradeço, Delfa. Muito obrigado a vocês, viu? Então, nós vamos continuar nesse pensamento elevado e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos mais uma vez acompanhando esse estudo tão importante na nossa vida, nos trazendo a compreensão nesses esclarecimentos que o nosso querido irmão nos trouxe, e apreciar, assim, a bondade, a justiça de Deus, quando nos coloca nessa lei de igualdade que depende de nós a cada passo que damos, a cada boas ações que fazemos. Nós sabemos que estamos construindo essa nossa felicidade, que é o passo que nós queremos dar. Agradecemos ao nosso irmão, agradecemos aos bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, que nos proporcionou, assim, os momentos em que precisamos aproveitar e colocar em prática no nosso dia a dia. E agora nossas vibrações vão para todos aqueles irmãos tão necessitados, que ainda não conhecem essa realidade do mundo espiritual, que é tão importante, que é a nossa verdadeira vida. Então, Senhor, que todos possam um dia também acompanhar esses ensinamentos e compreender para a sua vida. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe e fique conosco agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, nosso querido irmão,
o nosso abraço de reconhecimento e de agradecimento. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigada. Até. Até mais.